Sim. Eu mandei por e-mail. Por e-mail? Ah, eu vou confirmar lá. Ângelo entregou, o Ângelo eu já vi. O Arthur entregou? Não. Não, né? A Brenda Plentes não tá aí. A Brenda Plentes entregou, fez canal com mais alguém. Quem foi? Não lembro. Só, prof. Foi eu e a Brenda só. Foi para vocês duas, né? O Bruno fez? Eu tinha feito. Mas não lembro se eu cheguei a te entregar, mas eu vou ver ali nos meus negócios. Ah, faz favor. Então, o Enzo. Eu mandei no grupo que eu criei um canal e daí a gente postou no YouTube. Eu acho que você já viu. Acho que mesmo. O Gabriel Antônio fez... eu coloquei no meu canal de tarefas lá, que eu fiz até o da pizza, o mesmo canal. Eu te mandei o link. Gustavo não tá aí. O Iago fez? Sim. Mandasse no e-mail? Sim. Tá. Vou confirmar. Chegou o gato. A Isabela, não sei. João Vitor fez? João, eu sei que tá aí. Eu fiz. Mandou no e-mail? Depois eu tenho que ver. Então olha lá, fez no e-mail, tá? Oi, Mari. Porque eu não abri o e-mail faz alguns dias já. A Júlia, sim, né? A Júlia até acho que foi a primeira a me mandar. Sério? Eu te mandei pro WhatsApp. Laura. Fez, Laura? Laura? Aquela que liga Oi, prof, lá. meu microfone não tava ligando. Eu fiz com a Andressa que enviou. Ah, tá. Então, sim. Manuela fez? Ainda não. Não? Então, agiliza. Maria Dionísio fez? Eu? Sim, Fez, né? te mandou. Ah, mesmo. Mariana fez? E Mariana? Ela estava aí? Cadê o oi? A Raika fez? A Marina Fiz e fez? te mandei pelo e-mail. Ah, sim. A Marina fez? Fez. Tá, lembro da Eu Marina. fiz. Ah, eu lembro. Pronto. E o Pedro fez? Fiz. Mandou no e-mail? Se eu te mandei, eu mandei no Classroom. Ah, vou olhar lá, então não vi. O Vitor fez? Sim, eu fiz com o Gustavo, ele mandou pelo e-mail. Ah, fez no Gustavo. Tá. Beleza. Ah, Brenda, só. Tá, o Pedro chegou. A Isabela não. O Gustavo não. Gabriel Machado Oliveira não. E a Brenda não. Esses não estão, né? Os outros estão aí? Bom, vamos lá, gente. Na passada a gente estava falando sobre aquela história de ter rei, né? Ah, como é que seria se a gente tivesse rei? Talvez tivesse um lado positivo, né? Alguns levantaram aí a possibilidade de talvez, se a gente tivesse rei, não tivesse tanta corrupção. Que daí a gente pode usar um exemplo de alguns países que tem rei e também tem corrupção. Aliás, o rei da Espanha, vocês viram que fugiu? Agora? Rei emérito da Espanha, ele passou o trono. Como assim? Né? Vocês ouviram isso no jornal? Vocês não viram jornal, né? A Espanha tem agora ainda? A Espanha tem rei. Nossa, A achei Espanha que tem era... rei. Não, a Espanha é uma monarquia. É uma monarquia parlamentarista. Quem manda é o primeiro-ministro, né? Mas tem rei. E daí o rei, que já é bem velho, passou o trono para o filho. Quem governa, quem é o monarca agora é o filho dele, mas, como ele está vivo ainda, ele é o rei emérito.
e ele fugiu da Espanha. Parece que ele está aqui na América, na República Dominicana, se eu não me engano. Fugiu porque tem um processo por conta da corrupção, de desvio de dinheiro, uma coisa assim. Então, ó, ser uma monarquia não garante se a cultura política é uma cultura que acha que o dinheiro público é seu. Né? Se o povo tem uma cultura política de corrupção. Consequentemente, tanto faz ser monarquia, ser república, vai ter corrupção. Então, a Espanha talvez seja um exemplo, poderia pegar um outro né, exemplo para mostrar isso. Mas o fato é que, em 1808, olha lá, lembrando a aula passada, gente, eu acho que essas datas vocês poderiam marcar em algum lugar, tá? Porque talvez, se vocês tiverem essa data, não precisa decorar, claro, mas organiza melhor as ideias, tá, Raika? Olha lá, em 1808, a família real chega no Brasil. E parou em Salvador primeiro, antes de ir para o Rio de Janeiro. Quem lembra por quê? Por que vocês estão com a webcam desligada? Todo mundo com a webcam desligada, só 3. Então. Vamos, gente, abrir a web. Já é um combinado com vocês sabem disso. Aguardando enquanto vocês pensam. Abrindo a web. Deixa eu ver vocês. O Vitor tem webcam, Andressa, Júlia tem, Marina tem, Laura tem. Tenho hoje, é que eu uso o celular da minha mãe pra ver quando eu ligo a câmera. E agora eu tô no meu que tá quebrado. Agradeço o pessoal que abriu, tá? Mantenham aberta, tá, gente? Daqui vocês abrem, daqui a pouco vocês fecham. Que nem o Vitor fez. Quem lembra, por que a família real, Dom João VI, que vai ser o sexto, né? Dom João, que foi coroado no Brasil, depois sexto, vai parar primeiro em Salvador? Eu lembro que eu falei na aula passada, no começo eles achavam que tinha sido assim, uma parada por acaso. Enfim, terra, vamos parar por aqui. Mas hoje em dia já se sabe que tem uma estratégia. Dom João tem uma estratégia para parar em Salvador. Quem lembra? Por quê? Não lembro, prof. Quem tudo desmemoriado? A pandemia. Não lembram? Sério. Ele vai parar em Salvador. Lembra que eu falei para vocês assim, que em Salvador existia uma elite política do Brasil. Salvador era o maior, não era? Que era a potência. Já tinha sido capital do Brasil, né? Vale lembrar que durante muito tempo Salvador foi capital do Brasil. E ali tinha uma elite política muito poderosa. Aquela elite da cana-do-açúcar, que foi muito rica, até hoje. Tá? A maior parte dos nossos políticos são de Salvador. E tem muitos estados lá, né? Então eles têm uma força muito grande na política. Os políticos de destaque, ou eles são de São Paulo, ou eles são do Nordeste. E daí, o que o Dom João VI fez? Se ele fosse direto para o Rio de Janeiro, essa elite soteropolitana, ou nordestina, botar o Nordeste todo, poderia achar assim, que havia, cara, nem deu bola para gente, foi direto para o Rio de Janeiro. Parece que a gente não é importante no Brasil. Nós que mantivemos o Brasil durante tantos anos, e mantivemos Portugal com açúcar, e ele não considerou a gente. Então, essa elite poderia ficar chateada, vou usar essa palavra, porque o Dom João foi direto para o Rio de Janeiro e se separar do Brasil. Então, para evitar um movimento separatista, o Dom João vai para Salvador, tem uma série de cerimônias com a elite soteropolitana, e depois, então, ele vai para o Rio de Janeiro. Tá? Em Salvador ainda, Raika, em 1808, que eu não estou te vendo, então eu vou te chamar. E eu sei que a Raika preste atenção. Em 1808, lá em Salvador ainda, tá? Assim que ele chega lá, o Dom João vai cumprir a promessa que fez com a Inglaterra. Lembra que a Inglaterra tirou a família real de Portugal e trouxe para cá porque queria fazer comércio direto com o Brasil. Já que ela não podia fazer comércio com Portugal,
porque Portugal tinha sido invadido pelo exército de Napoleão. A Inglaterra, então, queria fazer comércio com o Brasil. E daí o Dom João vai assinar um decreto de abertura dos portos às nações amigas, ainda em Salvador. Ou seja, o Brasil pode fazer comércio com qualquer país que não seja a França, que é uma nação inimiga, porque invadiu Portugal. Né? Ou uma colônia francesa, também não podia. Ou um país que tivesse sido dominado pela França, também não podia. Qualquer coisa que tivesse relacionado com a França, não podia. Mas Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, o Brasil podia fazer comércio direto com esses países. Isso, na prática, preste atenção nisso aqui. Ó. Na prática, isso quer dizer que o Brasil deixou de cumprir o pacto colonial. Não existe mais pacto colonial. Aquela história de que tem que vender para Portugal e Portugal vende para outro país. Portugal vende para o Brasil, para os brasileiros. Só comércio só com Portugal? Quebrou. Que é a essência de uma colônia. A essência de uma colônia é o pacto colonial. Mas quando o Dom João vem para cá e assina esse decreto de 1808, abrindo os portos, o Dom João deu o primeiro passo para a nossa independência. Sem querer, ele deu esse primeiro passo. Pressionado pela Inglaterra, é óbvio, que queria fazer comércio com o Brasil. Daí depois ele vai para o Rio de Janeiro. E daí lá no Rio de Janeiro, em 1810, vocês não precisam saber essas datas, mas para organizar as ideias, isso é importante. Em 1810, 2 anos depois de chegar, ele vai assinar um novo tratado, um novo acordo, que é chamado de Tratado de Comércio e Navegação. Bom, ele já abriu os portos. Começa a vir um monte de produto de vários países. Esse Tratado de Comércio e Navegação de 1810, ele define quanto de imposto o governo vai receber por tudo que entra. Tá? O imposto que o governo vai... Até hoje, né, gente? Tudo que é importado paga um imposto para o governo. E daí, para evitar que venha muito, às vezes eles botam um imposto bem alto. Por exemplo, para não destruir a indústria de calçado do Brasil, o imposto do calçado argentino é bem alto. Ou o imposto do calçado, sei lá, norte-americano, é bem alto, tá? Para evitar que venha e a indústria brasileira se manter. Na época não tinha indústria no Brasil. Aliás, vai demorar para ter indústria ainda no Brasil. Mas o Dom João vai criar esse Tratado de Comércio e Navegação que define quanto de imposto cada um paga. E olha só como a Inglaterra pressionava Dom João. A Inglaterra, os produtos que vinham da Inglaterra pagavam 15% de imposto. Ou seja, se o valor era 100, 15 vai para o governo. Né? Os produtos que vinham de Portugal, que era a metrópole, né? Que era dona do Brasil, pagavam 16%. Ou seja, o que vem de Portugal é mais caro do que o que vem da Inglaterra. E se viesse de um outro país qualquer, era 24%. Então, a cada 100 reais, 24 ia para o governo. Quem é que paga a conta? A população brasileira, óbvio. Na hora de vender, é que o imposto é descontado para o governo, e até hoje é dessa forma, e é com esse dinheiro que o governo governa. Dinheiro dos impostos, até hoje. Mas ali nesse Tratado de Comércio e Navegação, ele mostra a influência que a Inglaterra tinha no governo joanino no Brasil, de Dom João no Brasil. Porque se deu bem, pagava menos imposto do que próprio Portugal, que era o país que era dono do Brasil. Né? Era mais caro até o imposto que vinha de Portugal. E daí o Dom João vai começar a construir, a gente falou isso na aula passada, uma série de coisas no Rio de Janeiro para poder manter a família real e a nobreza portuguesa aqui. Palácio Real, a Biblioteca Real, Teatro Real, a Academia Militar, a Academia de Belas Artes. Inclusive, Dom João vai trazer uma missão francesa. Os franceses que eram bons em arte, né? Vai trazer uma missão francesa, o Debré, que é famoso, que tinha como função pintar as coisas do Brasil, né? Vão se apaixonar pela paisagem natural, pelas cores do Brasil, etc. Faculdade de Medicina, Faculdade de Filosofia, Faculdade de Direito, foi permitido ter isso no Brasil, porque nada disso podia, tá, gente? Não podia nem ter imprensa que faz jornal no Brasil. Não podia. Jornal no Brasil só o que vinha de Portugal. Porque era muito perigoso deixar a colônia ter ideias.
Imagina se os livros iluministas chegam no Brasil. Olha a confusão que vai dar. Então, não podia. Tá? Agora, com a vinda do Dom João, bom, precisava de jornal, precisava de imprensa, precisava de teatro, precisava de biblioteca, precisava de banco do Brasil, precisava... E tudo isso foi sendo criado aqui no país. O Rio de Janeiro passou por uma modernização, ou passou por uma urbanização que nunca tinha visto. A população do Rio de Janeiro mais do que dobrou nessa época. Né? As ruas foram calçadas. O Rio de Janeiro deu uma modernizada, uma urbanizada que não tinha tido nunca, afinal de contas, era uma colônia. Né? Por conta da vinda da família real e o governo joanino. E daí eu lembro que nós terminamos na aula passada, a Brenda Pleito vai perder a parte da novela, eu terminei na aula passada falando para vocês que tudo isso foi construído no aumento de impostos. E até hoje é assim. O presidente precisa de mais dinheiro. O que ele vai fazer? Vai aumentar imposto. O presidente está pagando esses auxílio emergencial, está saindo um monte de dinheiro do governo. De onde que ele vai tirar esse dinheiro depois? Dos impostos. Se os pais de vocês, não sei se vocês conversam sobre isso com eles, eles vão falar que as coisas nos supermercados já aumentaram. Já estão aumentando o valor dos produtos do mercado, porque os impostos estão ficando mais altos. Também por esse motivo, né? E o Dom João começou a aumentar o imposto só para urbanizar o Rio de Janeiro. Justo isso? Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, todos os outros estados, na época eram chamados de províncias, pagando pela urbanização do Rio de Janeiro, é óbvio que vai chegar uma hora que um grupo vai se revoltar com essa história. Especificamente em Pernambuco, tá? Vai estourar uma revolta, os donos de terra e a população pernambucana vai se revoltar contra o aumento de impostos, aumenta tanto imposto para pagar a construção de teatro no Rio de Janeiro, nosso dinheiro pagando a construção de Palácio Real no Rio de Janeiro. Então, em Pernambuco vai estourar uma revolta, uma insurreição contra o governo do Dom João, contra o aumento de impostos. Eles vão expulsar o governador da província, que era indicado por Dom João. Eles vão expulsar e vão tomar o poder. Eles vão criar uma república em Pernambuco. Ou seja, eles se separam do Brasil. Literalmente se separaram do Brasil. E acabaram tendo o apoio de outros estados, tá? Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Ceará vão se juntar, os 4, tá? E vão formar uma coisa chamada Confederação do Equador. Era o nome do país. Vão formar um país dentro do Brasil. Por conta do aumento de impostos. Só que depois vai acabar enfraquecendo o movimento. Porque lá nesse grupo que se separou do Brasil, tinha um grupo que achava que devia acabar com a escravidão. Assim como fez a América Espanhola. A América Espanhola fez a independência e acabou com a escravidão africana. E indígena também. E um grupo precisava dos escravos. Então aquilo começou a enfraquecer eles, começaram a discutir entre eles, enfraqueceu o movimento. Dom João foi lá e acabou com tudo. Cada um volta a ser o que era, e é tudo do Brasil, está acabado. Então, essa insurreição pernambucana, como é chamada, foi uma tentativa de separar o Brasil que não deu certo. Mas, durante um tempo, durante 70 dias, se não me engano, coisa assim, 70 ou 72 dias, foi um país. Um país dentro do Brasil. Bom, enquanto isso, Dom João continuava governando lá no Rio de Janeiro. E daí eu falei para vocês, eu acho que foi nessa turma, não sei se foi aqui ou se foi na outra escola, no 8º ano. Se vocês fossem um burguês em Portugal, eu perguntei isso para vocês? Acho que não, né? Acho que não. Iago, se tu fosse um burguês de Portugal, o que tu tá achando dessa coisa que está acontecendo lá no Brasil? Mas se eu fosse um burguês de Portugal, eu continuaria em Portugal?
Tu continuaria em Portugal, tu ficou lá. Eu ia achar porque- ruim, porque quem é maior que eu tá indo pra lá e eu não tô indo. Ó, nessa época, Portugal já tinha sido retomado, tá? Napoleão já está preso, morreu, toda a história do Napoleão já era. Portugal virou Portugal de novo. Tá? Só que o rei está no Brasil. Tu é um português, um comerciante português. O que tu está achando dessa história que o Dom João está fazendo com o Brasil e contigo, de certa forma? Eu ia ficar com inveja. Tu fica com inveja? Ele tá dando mais... não sei, ele tá deixando o Brasil maior e Portugal, que é o país dele, não. De que forma afeta a tua vida? Ele aumentou muito o imposto, né? Mas eu não sei se era só pro Brasil ou para Portugal. Iago, olha só. Antes da vinda do Dom João, tu comprava da Inglaterra e tu vendia para o Brasil. Tu comprava do Brasil e vendia para a Inglaterra. Quem lucrava com o pacto colonial era a burguesia portuguesa. Porque o burguês é que faz comércio. Ele compra dos Estados Unidos o rum, que nós vimos lá que eles produziam, né, nos Estados Unidos. Compra o rum dos Estados Unidos e vende para o Brasil. Tu compra do Brasil a farinha de mandioca e vende para a França. Quem lucra com o pacto colonial é a burguesia portuguesa. Tu é um burguês. Quando Dom João chegou no Brasil e abriu os portos às nações amigas, os brasileiros fazem comércio direto com os Estados Unidos, com a Inglaterra. Tu te ferrasse, te desse mal. Não é mais tu que faz esse comércio. O dinheiro não passa mais por ti. A burguesia portuguesa queria que o Dom João voltasse para Portugal e o Brasil voltasse a ser uma colônia. Fecha os portos. Só pode entrar navio português. Óbvio, o Iago quer fazer comércio, ele comprar da Inglaterra e ele vender para o Brasil. Ele comprar do Brasil e vender para a França. A burguesia portuguesa não estava gostando dessa história que está acontecendo no Brasil. Muita independência, não precisam dela. E daí vai estourar, lá em Portugal, vai estourar uma revolução burguesa por causa disso. Chamada Revolução do Porto. Gente, Porto é uma cidade do norte de Portugal. Olha lá, Porto. Tem um porto, é onde se faz comércio. Tem um tal do vinho do Porto, né, famoso. É onde se faz comércio, é uma cidade portuária. Então tinha muita burguesia na cidade do Porto. Lá estoura uma revolta, uma revolução, chamada Revolução do Porto. O que os burgueses de Portugal querem? Querem que o Dom João volte para Portugal. Exigem, olha lá, o Iago e a burguesia portuguesa exigem a volta da família real, que o Brasil volte a ser uma colônia, como era antes, que todo o comércio passa pela burguesia de Portugal. E ainda, sabe o que eles vão fazer? Ainda vão obrigar o Dom João a assinar uma Constituição. Ou seja, acabou a monarquia absolutista em Portugal. Dom João não manda mais em nada. Quem manda é o parlamento. Essa é a Revolução Francesa de Portugal. Só que em Portugal eles não mataram o rei. Eles só fizeram o rei assinar. Dom João foi obrigado a voltar para Portugal. A família real que estava aqui no Brasil voltou, né, de volta lá para Portugal. Eles deixaram um filho aqui, o Dom Pedro, que vai ser depois o primeiro. Chegando em Portugal, Dom João teve que assinar a Constituição, perdeu o poder, né? Ele era rei, mas não mandava. Quem mandava era o parlamento e a burguesia de Portugal. E essa burguesia queria, por força, fechar os portos do Brasil. Agora, Laura, se tu é uma brasileira que sempre teve que fazer comércio só com Portugal, de repente Dom João vem para cá e permite que tu faça comércio com qualquer país. Tu tem a liberdade de comércio. E daí agora a burguesia quer que tu volte a fazer comércio só com ela, em Portugal. Tu vai querer? Então não. Não, né? Os brasileiros não queriam voltar a fazer comércio só com Portugal. Imagina, ó, antes da vinda do Dom João,
Era assim, ó, o Iago comprava o tecido da Inglaterra por 5 e vendia por 15 para o Brasil. Agora, depois que o Dom João veio, em 1808, com a abertura dos portos, a Laura, que comprava por 15, pode comprar por 5 da Inglaterra. Ela pode fazer comércio direto com a Inglaterra. Gente, ela vai querer voltar a fazer comércio só com Portugal e comprar por 15? Os brasileiros não querem que o Brasil volte a ser uma colônia. Então, é tipo troca de cartinha Pokémon. Você não pode voltar atrás. Agora já foi. Eles vão É fazer troca com basicamente quem quiser. os brasileiros, a elite brasileira especificamente, Enzo, que é quem fazia comércio, né? A elite brasileira não queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia, né? E queria continuar tendo liberdade de comércio. Só que Portugal pressiona as cortes portuguesas, o parlamento, que eles chamam de cortes, tá? O parlamento português pressiona para que o Dom Pedro volte. O Dom Pedro ficou aqui, ó, tá perigoso esse negócio. E aqui no Brasil, a elite fez um abaixo-assinado. Abaixo-assinado, vocês sabem o que é, né? Porque vocês já fazem. A elite brasileira fez um abaixo-assinado pedindo para que o Dom Pedro ficasse no Brasil e lutasse para que o Brasil não voltasse a ser uma colônia. E o Dom Pedro vai tentar, já que o povo quer que eu fique, então eu fico. Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Essa frase famosa do Dom Pedro é o tal do dia do fico. Porque ele falou que ele ia ficar no Brasil. E isso irritou Portugal. A burguesia portuguesa se irritou. Esse Dom Pedro tá mostrando as manguinhas de fora. Né? Tá querendo ter mais poder que a gente. E exigiram a volta do Dom Pedro. Eles vieram buscar o Dom Pedro. Os navios portugueses vieram aqui no Brasil pegar o Dom Pedro para evitar que o Brasil se separasse de Portugal. Pior ainda, olha o Dom Pedro como era abusado. As leis que o Brasil seguia eram leis feitas em Portugal, tá, gente? Inclusive, lá no parlamento português tinham brasileiros, que não tinham poder nenhum, porque a maioria era de Portugal. Mas tinha brasileiros. E eles mandavam as leis que faziam para o Brasil. E o Dom Pedro assinou um decreto aqui no Brasil, dizendo que essas leis lá de Portugal só valeriam aqui se ele assinasse embaixo um cumpra-se. Ou seja, cumpram essa lei. Quem é que manda no Brasil na prática? Quem é que está mandando no Brasil na prática, nessa época? Fala, Marina. Parlamento. Portugal, ó, as leis vêm de Portugal. A burguesia portuguesa faz leis e manda para o Brasil. Mas se o Dom Pedro assim tem que assinar o cumpra-se, senão não vale, quem manda é o Dom Pedro. Olha o Dom Pedro que abusado. Né? Apoiado pela elite brasileira que não queria voltar a ser uma colônia. Bom, não é à toa que a corte portuguesa mandou os navios para cá para buscar o Dom Pedro. E é nessa hora que ele não estava no Rio de Janeiro, ele tinha ido para Santos, ele estava voltando de Santos e ele declara a independência do Brasil. Ou seja, não vou voltar, não adianta vir me buscar, que eu não vou voltar, e a partir de agora o Brasil não é mais de Portugal. Acabou, chega. O Brasil virou um país. Separou de Portugal. Aí vocês poderiam me perguntar assim, tá, André, só porque o Dom Pedro falou, Portugal vai aceitar? É assim? Falou, o Brasil é independente. Virou independente? Não. Na verdade, não foi bem assim, né? Isso foi negociado. Né? Portugal não aceitava. O Brasil, a elite brasileira e o Dom Pedro não queriam voltar a ser colônia. Teve uma negociação. Portugal exigiu, então, assim, tá, eu aceito a independência de vocês se vocês me pagarem um valor X em ouro. Claro, eu vou perder o Brasil, que era a mais rica das colônias de Portugal. Dom Pedro e a elite brasileira pensaram, bom, tá, tudo bem, né? Vamos pagar esse negócio. Mas de onde que a gente vai tirar o dinheiro? Não tem dinheiro para isso. O Brasil, então, a Inglaterra faz o seguinte, eu empresto para vocês. A Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil pagou Portugal, virou um país,
Portugal usou o dinheiro que recebeu do Brasil para pagar à Inglaterra as dívidas que tinha. O ouro, no final das contas, voltou para a Inglaterra e o Brasil ainda ficou devendo porque tinha contraído uma dívida já de entrada. Já virou um país com uma mega dívida, né, com a Inglaterra. Isso no dia 7 de setembro, né, foi a declaração de independência, 7 de setembro de 1822. Agora a gente vai completar, daqui a 2 semanas, a gente completa aniversário de independência do Brasil. Ok? Como vocês podem perceber, foi diferente da América Espanhola, que a gente acabou de estudar. A América Espanhola teve guerra. Vocês falaram nas bandeiras de vocês. O sangue derramado na guerra, o vermelho representa o sangue que foi declarado, derramado na independência. Não é à toa que na bandeira do Brasil não tem vermelho nenhum, tá, gente? Porque não teve uma luta pela independência. O povo não foi para a rua para guerrear, pegou em armas, como nos Estados Unidos, por exemplo, né? Lá nos Estados Unidos, inclusive, a França foi ajudar os norte-americanos a fazer a independência na guerra contra a Inglaterra. No caso do Brasil, não, foi uma independência negociada. E o Brasil pagou uma indenização para Portugal para poder ser independente. Buenas? Bom, lá no planejamento eu passei a tarefa para vocês. Tá? São as atividades do capítulo. Na próxima aula, a gente corrige a tarefa e daí aguardem o planejamento da próxima semana. Certo? Minha sugestão e minha orientação é leiam o capítulo. Vocês sabem que eu não vou ler com vocês o capítulo em aula, né? Isso vocês podem fazer, vocês já estão no 8º ano, sabem ler. Leiam o capítulo, um jeito de estudar, Raika, ó. O jeito de estudar é fazer assim, quer ver, ó? Marca no livro, a lápis, que tu possa pagar depois, aquilo que tu lembra que eu falei em aula. Porque se ele falou em aula, é porque isso é importante. Tá? Tenta reconhecer no livro onde tem as coisas que eu falei em aula. Ok? Gente, isso serve para todos. A tarefa de vocês é ler o capítulo, fazer o exercício que está no planejamento. A gente corrige na próxima aula. Certo? Certo. Certo. Tá. Um bom fim de semana para vocês. Tchau. Até. Tchau. 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 Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau.